No mês das mulheres, celebramos muitas conquistas, mas hoje vamos olhar para uma das transições mais significativas na vida feminina de algumas mulheres: tornar-se mãe. Muitas vezes ficamos meses preparando o enxoval, o quarto do bebê. E pouco a gente fala sobre a preparação para essa mãe, né? Para essa pessoa que vai se tornar mãe. E aí, para esse papo, a gente chamou aqui a queridíssima Mariana, psicóloga. Muito Seja bem-vinda, obrigada. Mariana. Muito obrigada por terem me convidado. Eu sou psicóloga obstétrica e perinatal. Eu atuo na clínica e também no hospital, né, acompanhando parto. E é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom, vai ser ótimo esse bate-papo. Então, Mari, é isso. A gente, enquanto mãe, levamos um tempão ali, né? Uhum. Escolhendo roupinha, pensando ali no quarto. E aí, como que a gente prepara, como que a gente faz esse enxoval emocional, né? Na prática, como que funciona esse pré-natal psicológico? O pré-natal psicológico, ele é sessões de terapia, né? Normalmente é com uma psicóloga perinatal, uma psicóloga especializada nisso. E a gente faz esse pré-natal durante as semanas da gestação. Normalmente é até as 37 semanas, porque a partir de 37, a qualquer momento, a mulher já pode, né, ganhar um bebê. Então, o interessante seria até as 37 semanas, a partir do momento que descobre, né, até as 37 semanas. E aí, nesse pré-natal, a gente vai trabalhar as questões do parto, do puerpério, as questões ali para a mulher, né? Como que tá sendo essa gestação para ela, como que ela tá achando, o que ela tá sentindo, né? Além das mudanças físicas que tem no corpo, a gente também tem muitas mudanças emocionais, hormonais, psicológicas. Então, assim, é um período de muita mudança, né? Então a gente vai trabalhar essa mudança, como que ela tá, o que que ela tá sentindo, né? E a gente vai trabalhando ali, vai dependendo de cada mulher também. Uhum. Então, descobri que estou grávida, é o momento de procurar uma psicóloga perinatal para me ajudar ali naquele momento da inicial da gestação. Uhum, exatamente. O Hum. ideal seria que toda mulher fizesse isso, né? Aham. Mas às vezes, assim, descobre lá com 4 meses, também tá tudo certo, né? O importante é a gente procurar uma Uhum. psicóloga nesse momento. Sim. E aí, Mari, como que fica, né? A gente está falando, né? É importante talvez a gente falar de uma gravidez planejada, né? Mas como que fica também aquela mulher que não teve, que não planejou, né, essa gestação, ou talvez que sente até aquela pressão social, Uhum. de não estar ali, talvez radiante sempre, né, com aquela gestação. Como que fica isso? Isso é uma coisa que é muito idealizado hoje. As pessoas acham que vai engravidar e vai ser tudo lindo, e o parto vai ser lindo, maravilhoso, e o pós-parto também vai ser lindo, e nunca acha que vai acontecer alguma coisa, né? Que vai ter alguma coisa com a gestação. Então, é importante a gente olhar para isso. Ah, mas eu não planejei. Tá bom, mas você tá grávida, né? Vamos olhar para o agora, né? Para as possibilidades que a gente consegue ter nesse momento. Trabalhar também a aceitação, principalmente no começo da gestação, tem muito isso. Será que eu tô grávida mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Então a gente trabalha muito também a aceitação, né? A aceitação da gestação, a aceitação do bebê, né? A aceitação também, às vezes, até do sexo, né? Às vezes acha que era um sexo feminino, um sexo masculino, e aí descobre e tem essa diferença. Então, é trabalhar nesse sentido de Uhum, aceitação, de possibilidade, o que que a gente pode fazer agora no momento, uhum.
né? Como que ela está se sentindo em relação a essa gestação. Mesmo que tenha sido planejado, ai, às vezes tem muito medo envolvido, tem muita ansiedade, tem, sim, muitas possibilidades que podem acontecer. Uhum. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido. Sim. É, eu fico pensando assim que é um momento também de acolher esse sentimento até Exatamente. negativo que Uhum, vem, né? Porque esses talvez pensamentos, sensações negativas, né? com certeza. Dar lugar para isso, né? Confirmar Validar, né? validar esses Uhum, sentimentos, né? Porque eu acho que sim, acontece muito isso de é, da gente querer olhar só para o lado positivo, para o lado, né? uhum. Na Às vezes verdade, não é né, assim. nem sempre é assim, né? Uhum, Implica às vezes muita coisa. Às vezes a pessoa está passando por uma transição de trabalho, enfim, uhum, está no momento da vida, né? Então, acho que acolher exatamente. todo e qualquer sentimento acho que é fundamental. Sim. E aí, você estava falando sobre essas mudanças, né? As mudanças que acontecem no corpo. E aí a gente entende, né, que quando a gente está grávida, assim, é uma metamorfose, assim, que a gente vive, né? Meu Deus do céu, quantas coisas. E aí, como que a psicologia poderia talvez ajudar nesse luto, sabe? Porque nós somos uma pessoa, né, antes de engravidar. E depois que a gente engravida, gente, parece que a gente vira uma outra pessoa, com Uhum. outros tipos de pensamento, com outros comportamentos. Isso tudo fica muito confuso, né? Isso pode ficar muito confuso, assim. Tem pessoas que ficam, né, muito confusa com tudo isso. Sim. E aí, como que faz, né? Como que a gente, como que a psicologia pode ajudar no enfrentamento desse luto, dessa mudança que é corporal, né? Tem um corpo ali que está totalmente diferente, Uhum. hormônios, pensamento, humor, desconforto também. Tem muitas pessoas que sentem Uhum. ali. Eu fiquei muito fraca na minha gestação, né? Porque eu, de fato, aqueles 4 primeiros meses ali foram terríveis. É, eu não ganhei nenhum peso, assim, eu só perdia porque eu realmente me desidratava muito, tinha Uhum. muito vômito. Então, como que a Entendi. gente trabalha tanto essa dificuldade, esse desafio ali nos momentos iniciais, quanto esse luto desse corpo, sabe, dessa pessoa que já está diferente? Primeira coisa que eu acredito, assim, é que a gente precisa entender que isso é realmente um luto. E um luto não só pelo corpo que tá mudando, mas também pela identidade da mulher, que às vezes vai ficando ali, né? Você não sabe mais quem você é, porque, igual você falou, muda tudo, muda o jeito de pensar, Hum. né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender isso e acolher também, acolher, validar o que que ela está sentindo, né? Você já trouxe aí que na sua gestação você passou muito mal, né? Você perdeu muito peso. Sim, Então, cada gestação é única. Por mais que você tenha 3, 10 filhos, cada gestação que você vai verdade. ter é uma única gestação. Pode ser que na primeira você tenha sido maravilhoso, na segunda você já tenha mais enjoo, né? Mas assim, então cada gestação é única e a gente precisa entender isso antes de trabalhar qualquer coisa com a gestante, né? Vai também muito de o que que ela tá trazendo pra gente, o que que tá mais forte ali pra ela nessa gestação, né? O que que tá incomodando ela, essa questão do luto do corpo. Algumas mulheres amam ficar grávida, se acha linda na gestação, mas aí depois do parto já não consegue mais, então tem esse tipo de luto. Tem o luto da mulher que não se acha bonita quando ela tá gestante, e aí quando fica depois que tem o bebê também não se acha bonita também. Então, assim, São cada vários mulher tipos, são né? vários tipos de luto e cada mulher tem um diferente. Não Uhum. deixa de ser um luto, né? Igual eu falei, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que é realmente um luto, vai passar ali por todas as fases de negação, todas as fases do luto. E a gente precisa também acolher e validar o que que elas estão sentindo. Uhum. Porque muitas vezes chega no consultório e fala: ai, mas eu não consigo me achar bonita grávida. Mas eu tinha que me achar bonita.
mas por que que você tinha que se achar bonita, Uhum. né? Que obrigação é essa? Né? Então, assim, a gente vai trabalhando em volta disso. Tá tudo bem você não se achar bonita quando você tá grávida, né? Uhum. É uma coisa que você precisa lidar, porque você vai ficar grávida 9 meses. Mas não é assim, ai, não, você tá errada, você não pode sentir isso, né? Não é isso. Ela pode sentir sim, muita gente sente, e às vezes quase não fala sobre isso, né? Exatamente, né? Porque é muito romantizada, Muito né? A romantizado. gestação ainda é muito romantizada. Então a gente precisa falar que tá tudo bem a gente não sentir todas as coisas maravilhosas que as Maravilhoso. pessoas dizem que a gente vai sentir, né? Porque de Uhum. fato não é assim mesmo, É, né? Não consegui nem tomar exatamente. água. Porque não tem como a gente vivenciar a gestação sem entender que aquilo é traumatizante, Não tem assim, né? como. É traumatizante no sentido de é uma coisa que é pro resto da sua vida. Aquilo te marca pro resto da sua vida. Sim. E daí, se você não tem uma boa elaboração, não sei se a gente pode falar Uhum. desse jeito, né? Mas se a gente não cuida, não Sim. ressignifica, né? Não olha para o que foi legal, mas também para o que foi difícil. Se a gente não cuida, acho que a palavra é essa, né? Uhum. Desse evento, isso vai marcar de forma talvez muito negativa para o resto da vida, né? Sim. Porque mesmo sendo assim muito lindo, muito maravilhoso, vai ter coisas ainda que vão mexer com você, que você precisa olhar para isso. Sim. E aí, é sobre isso, né? Ainda tem a questão das gestações que têm intercorrências, né? Como quando tudo foge do que era previsto, né? Então, a gravidez de risco, Uhum. né? Como que funciona isso, né? Na prática, qual que é a possibilidade que a gente tem de cuidar também, ou de, enfim, quando foge, né? Quando existe uma falha ali naquilo que eu idealizei. Além da gente acolher, que eu já falei assim, né? Que a gente precisa acolher, validar Parece que é um momento de muito tudo. acolhimento, assim, Exatamente, é um momento de né? muito acolhimento. Então, além disso, uma coisa muito importante também que a gente faz nas gravidez de risco é uma psicoeducação junto com o médico para a gestante entender o que está acontecendo com ela, quais são os riscos que ela está passando naquela gestação. Então, para que ela fique assim muito consciente do que está acontecendo, né? Porque às vezes o médico fala assim, não, você tem que ficar de repouso, mas ela não entende a gravidade daquilo, da gravidade da gestação dela, mas repouso é o quê? Né? Ela não pode andar, ela não pode fazer o quê? Porque repouso, sim, tem várias Uhum, coisas que a gente pode usar ali no repouso, né? Então, a primeira coisa é fazer uma psicoeducação mesmo com o médico, com o psicólogo. A gente conversa também com o médico, né? O psicólogo obstétrico. Ele tem esse contato com o médico obstetra para entender a situação, para trazer uma consciência muito maior ali para a gestante, né? E falar, olha, nesse momento você não pode fazer isso. Como que você está se sentindo? Se você não pode levantar da cama, tem que ficar na cama. Como que você está se sentindo? Ai, porque antes eu fazia tudo, então a gente vai trabalhando nesse sentido. uhum. E aí, Mari, você está falando desse lugar da psicoeducação, né? Desse cuidado que a gente precisa ter da perspectiva ali é, fisiológica mesmo, né? Não sei, Uhum, talvez isso, fisiológica. E quais os cuidados também que pode ter? Porque eu fico pensando assim. Tá, tem questões ali fisiológicas que eu não posso, biológicas que eu não posso, né, desse corpo. uhum, é, Mas será que dá pra gente olhar para o que que essa mãe pode, sabe? Será que dá pra gente investigar ali os recursos que ela tem de se cuidar, sabe? A questão do autocuidado mesmo, uhum, né? Como que eu posso me cuidar? Como que eu posso fazer coisas que são legais? Eu não posso isso, mas posso aquilo, uhum, sabe? De talvez investigar com a própria mãe, com a própria pessoa que está passando por isso, né? O que que dá para ser feito, sabe? Aonde ali, porque você pensar, né, que você está numa gravidez de risco, você vai ter que ficar ali, né, sei lá quantos meses sem fazer nada. sem fazer nada. E aí é nada mesmo, sabe? Ou sempre dá para fazer alguma coisa, né? Nesse sentido de descobrir algo que seja
prazeroso para a pessoa, sabe? Na questão do autocuidado mesmo. E a Né? gente, Sei o lá, que que dá pra fazer dá para deitado? receber uma massagem, Assistir uma sabe? série? Dá para ler um livro, né? Dá para você consegue ali talvez tomar um banho relaxante, Aham, sabe? Eu acho que é muito importante cuidar, né? E acalmar, porque eu imagino sim, que deve ser difícil você manter o seu corpo ali, né, quieto e a sua mente talvez ali pensando milhões de coisas, assim, né? exatamente. Uhum. Um Diário, diário, sabe? Olha que diário de legal, né? gestação, Um legal. diário de gestação deve ser muito Uhum. legal, contar desses sentimentos ali, né? Porque é isso, Você tem que lidar com as muito. suas questões internas, com o seu pensamento e ainda com o outro que tá ali falando um Aham, monte de coisa pra você, né? Ou pra te criticar, ou pra falar que não deve, ou pra te trazer um sim. pensamento negativo. E Uhum. é muito difícil. É. Quando a gente tá grávida, o que tem de gente que sabe de tudo e que quer te dar um monte de opinião e que quer te falar um monte de coisa, e se a gente não tá cuidando realmente dessa parte emocional psicológica, a gente entra nessa vibe, É. né? De achar, ou de testar, de fazer um monte de coisa, não porque eu quero, mas porque o outro tá dizendo que aquilo Uhum. é importante ou que aquilo é legal. Ou entrar numa vibe de preocupação, sabe? Num lugar de muita preocupação mesmo. Então, é isso, né? Acho que o mais importante é, talvez nesse cuidado, nesse pré-natal psicológico, é cuidar mesmo do que da pessoa ir olhando para o que ela sente, o que ela pensa, o que ela quer, Uhum. né? Porque existe aí um monte de coisas dentro da própria pessoa, né? Um monte de coisa interna e um monte de coisa também externa, né? Externo. Aprender a Aprender a filtrar é muito importante, né? Isso. Nós, enquanto mulheres, a gente já é muito subjugada. E mulheres mães, nossa senhora, mais mais ainda. ainda. E como que faz com relação a essa questão da rede de apoio? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a rede de apoio é a família, né? Pai não é rede de apoio. Meio polêmico falar isso, mas o pai não é rede de apoio. O pai, ele não ajuda a mãe. Ele tem as mesmas obrigações que a mãe, né? Então, a rede de apoio, ela tá ali para te dar um apoio, para ajudar você no momento que você precisa. Pai não Então, ajuda, pai pai não ajuda. faz, pai participa, pai colabora. Exatamente. Entendi. Uhum. E tem, inclusive, você falou sobre rede de apoio ser família. E, na verdade, assim, nem sempre vai ser a Nem família também, sempre. né? Pode ser Nem sempre. amigo, Sim, né? Pode ser vizinho, um vizinho que tá ali que você consegue, que você confia, sim. né? Porque é muito importante também você Uhum. ter essa segurança na sua rede de apoio. E Sim. ter uma rede de apoio que não te critica, que não aponta o dedo, né? Não fala, ah, você tá fazendo errado. É importante você ter uma rede de apoio em que você confie, que você tem uma segurança e que estão ali mesmo para te apoiar. Uhum. Sim. E é isso, assim, né? A gente está no mês das mulheres, né? Então, estamos aqui abordando essa transição muito significativa na vida de algumas Uhum, mulheres, né? E aí, como, Mariana, para a gente fechar, né? Como que a gente pode, talvez, olhar para esse cuidado, né? Para esse acolhimento da gestante, entendendo de como isso vai refletir na saúde dessa mulher para o resto da vida, né? Como garantir que ela continue existindo, sabe? Para além desse papel de mãe, uhum. que ela É, continue na sua jornada própria da vida. uhum. Isso é uma coisa assim bem complicada, né, da gente fazer, da gente conversar. Mas é uma coisa muito necessária, muito importante. A gente sempre tentar, no pré-natal também, na terapia, não só no pré-natal psicológico, mas também quando a gente vai para terapia com a mãe, né, com uma gestante, com uma puérpera, a gente tentar resgatar essa mulher, Uhum. né, interna dela. Porque depois da gestação, depois do parto, do puerpério, a mulher, ela renasce. Então, quem que é essa mulher que está renascendo agora, né? Será que tem resquícios dela antes? Então a gente precisa olhar para isso com cuidado, né? Acolher, tentar validar também, assim, o que que ela está sentindo. Eu acho que a principal, a maior palavra que eu acho que a gente pode falar aqui é acolhimento Uhum. nesse momento. E acho que resgatar, né, o desejo pela vida,
né? Para Uhum. além desse Além filho, de ser mãe, né? além de ser mãe, né? O que que eu quero Fazer. fazer? Como que vai As ser suas de agora próprias para ambições frente? também, né? No trabalho, Exatamente. né? Às vezes, ah, eu não trabalho, mas tem algum hobby que você gosta de Uhum. fazer, né? Como Alguma coisa, equilibrar ir para isso? academia, né? E como que a gente vai equilibrar isso? Uhum. O trabalho, você tendo suas próprias ambições, seus próprios hobbies e a gestação, Sim. né? E o depois, né, dessa gestação, como que fica esse desejo, essa vontade de vida, esse Uhum. autocuidado, porque aí Sim. você só cuida, 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 como que fica esse autocuidado da Quem mulher, que tá né? cuidando dela, né? E resgatar esse autocuidado mesmo, né? Uhum. Acho que é isso, né? A ideia aqui foi trazer algo, né, para que a gente olhe não somente ali para aquela mulher cuidando de um filho, né, mas Uhum. que a gente possa de alguma forma resgatar, né, e cuidar dessa mulher que merece ser uma mulher por inteira. Mariana, muito obrigada por esse Obrigada. papo tão Obrigada a necessário, você. tá? Foi ótimo estar nessa manhã aqui com você. Também amei. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.